A maioria das pontes são relativamente comuns e utilitárias, mas algumas superam as demais. De feitos de engenharia impressionantes a designs criativos, existem algumas pontes que atraem milhares, até milhões, de turistas a cada ano. Claro, todos estão familiarizados com a icônica Golden Gate Bridge em São Francisco e a Brooklyn Bridge em Nova York. Ainda assim, existem muitas pontes menos conhecidas, mas igualmente fascinantes, para visitar na sua próxima viagem. 10 pontes mais incomuns de todo o mundo. Mas antes não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ative o sininho para receber os vídeos novos. 10. A Ponte de Moisés, Holanda. A maioria das pontes traçam um curso sobre a água ou o espaço que estão atravessando, mas a Ponte Moses, na Holanda, corta diretamente a água. A ponte dá acesso ao Forte de Rovere, o maior forte da linha Brabante Ocidental, uma linha defensiva que usava fossos para deter os atacantes. Um projeto de restauração exigia a construção de uma ponte sobre o fosso, mas isso não foi aconselhado, pois teria arruinado a aparência do local. A solução foi criar uma ponte que cortasse a água como uma trincheira, em vez de atravessá-la, sendo menos visualmente perturbadora e ainda permitindo o acesso das pessoas. Construída em 2010, a ponte foi originalmente chamada de Loopgraafbrug, mas agora é conhecida como a Ponte de Moisés porque parece dividir a água como o profeta bíblico Moisés. Embora a linha d'água às vezes pareça precária, a altura da água é controlada por barragens, de modo que a ponte afundada não pode ser inundada. 9. A Ponte Dourada, Vietnã. A Ponte Dourada no Vietnã foi projetada para parecer que está sendo sustentada por duas gigantes mãos de pedra. As mãos envelhecidas, que fazem com que os pedestres que usam a ponte pareçam anões, parecem estar de pé há séculos, mas na verdade são feitas de tela de arame e fibra de vidro e só estão no lugar desde 2018. A ponte oferece uma vista da montanha terreno abaixo, mas é em si uma visão impressionante. Localizada no Resort Bana Hills, perto da cidade de Da Nang, a ponte liga os jardins a uma estação de teleférico. O teleférico atualmente detém o recorde mundial do Guinness para o mais longo passeio de teleférico sem escalas, estendendo-se por 19.000 pés, 5.791 metros. A Golden Bridge pode não ter nenhum recorde, mas é uma adição impressionante ao resort, que a Forbes descreve como um cruzamento entre o Epcot da Disney, um resort de esqui francês e um retiro budista nas montanhas. 8. Ponte de Corda Carrick-a-Rede, Irlanda do Norte. O Oceano Atlântico é o segundo maior oceano do mundo, e, apesar de seu enorme tamanho, existe uma ponte que o atravessa. A Ponte de Corda Carrick-a-Rede foi colocada pela primeira vez em 1755 para permitir que os pescadores atravessassem a Irlanda do Norte continental para uma pequena ilha ao lado. Abrangendo um abismo de 30 metros de profundidade e 20 metros de largura, a ponte pode não cruzar uma porção particularmente grande do oceano, mas tecnicamente o atravessa. Uma ponte mais moderna agora atravessa a lacuna, permitindo que os turistas digam que caminharam sobre o Atlântico. Carrick-a-Rede não é a única ponte com tal afirmação, no entanto, Clasham Bridge, na costa oeste da Escócia, alcança o mesmo feito, mas em uma distância menor. A pequena ponte em arco atravessa um canal estreito, ambos os extremos que ligam ao Atlântico. 7. As Pontes de Notas de Euro, Holanda. As notas de euro apresentam imagens de pontes fictícias em vez de verdadeiras para não dar prioridade a determinados países. No entanto, pensou Robinson, seria incrível se essas pontes fictícias de repente passassem a existir na vida real. Ele entrou em contato com o conselho da cidade de Spigenice, onde nasceu, e antes que eu percebesse, havia uma equipe inteira trabalhando na minha ideia. Entre 2011 e 2013, as pontes se tornaram realidade em Spigenice. Cada uma das 7 notas, que simbolizam a cooperação entre os países europeus, retratam um estilo diferente de arquitetura. Por exemplo, 20 euros é gótico e 50 euros é renascentista. As pontes reais são menores do que a arte indicada na nota, mas são coloridas para combinar com suas respectivas notas. 5 das pontes foram construídas em concreto colorido e as 2 restantes em aço. 6. Bampo Bridge Moonlight Rainbow Fountain, Coreia do Sul. A ponte Bampo é a metade superior de uma ponte de 2 andares de 1.140 metros, situada no topo da ponte Jansu, que cruza o rio em Seul,
Coreia do Sul. Em 2008, fontes foram instaladas em ambos os lados da ponte Bampo, ganhando o Guinness World Record para a fonte de ponte mais longa do mundo. Surpreendentemente, 380 bicos se alinham nas laterais da ponte, lançando 60 toneladas, 54 toneladas, de água a cada minuto. Durante o dia, a água cai em diferentes padrões elegantes, mas é melhor vista à noite. Luzes de LED iluminam os jatos de água nas cores do arco-íris e os movimentos são sincronizados com a música. Como a ponte Bampo está suspensa acima da ponte Jansu, os espectadores podem até ficar na ponte inferior para ver o show de 20 minutos de baixo. 5. Ponte Kinzua, Estados Unidos. A maioria das pontes não oferece uma visão de como elas ficarão quando forem destruídas, mas é exatamente isso que a ponte Kinzua na Pensilvânia faz. Por um curto período de tempo, foi a ponte ferroviária mais longa e alta do mundo, com 626 metros de comprimento e 92 metros de altura. Em 2003, o trabalho de restauração estava sendo feito na estrutura quando foi parcialmente destruída por um tornado. Foi determinado que a reconstrução da ponte seria muito cara, então, em vez disso, a estrutura restante foi convertida em uma passarela de pedestres que foi inaugurada em 2011. 6 das torres de suporte ainda de pé foram usadas na construção. Embora a ponte não cruze mais o desfiladeiro, ela leva a uma plataforma de onde as pessoas podem apreciar a vista arrepiante das 11 torres destruídas que foram derrubadas e permanecem retorcidas no fundo do vale. 4. A Ponte Bastei, Alemanha. O Bastei é uma espetacular formação rochosa irregular de 194 metros de altura que paira sobre o rio Elba, na Alemanha. O castelo de Neuraten costumava ficar no topo das torres naturais até ser incendiado em 1484. Embora não seja mais o lar de uma fortaleza, as multidões ainda visitam em massa para ver as rochas impressionantes. No início de 1800, uma ponte de madeira foi construída para ligar os pilares e, por volta de 1850, foi atualizada para a ponte de arenito que ainda existe hoje. Caminhar pela ponte oferece uma visão de perto dos pilares, bem como um panorama arrebatador das montanhas circundantes e do vale abaixo. A dramática ponte de aparência medieval é tão atraente para a área quanto as próprias torres de arenito. A vista da ponte aninhada entre os pilares parece algo saído diretamente de O Senhor dos Anéis. 3. Santuário de Las Lajas, Colômbia. O Santuário de Las Lajas é uma igreja gótica em estilo renascentista que fica em um desfiladeiro na Colômbia. O edifício se projeta de um lado do cânion, 330 pés, 100 metros, acima do fundo, e está conectado ao outro lado por uma ponte de 160 pés, 49 metros, de comprimento que atravessa o rio Guaitara. A igreja atual foi construída entre 1916 e 1949, mas antes disso existia um santuário menos grandioso devido ao local supostamente ser o local de um milagre. Reza a lenda local que em 1754, uma mulher e sua filha surda-muda procuraram abrigo de uma tempestade em uma caverna e testemunharam a aparição da Virgem Maria, após a qual a criança pôde ouvir e falar. As pessoas começaram a fazer peregrinações à caverna para pedir milagres e, em algum momento, uma imagem de Maria supostamente apareceu em uma laje de pedra. Esta pedra faz agora parte do altar dentro da impressionante igreja. 2. O Olho de Tianjin na Ponte de Yongri, China. A Tianjin na China é incomum em comparação com outras rodas gigantes porque é a única a ser suspensa sobre um rio, especificamente o rio Hai. Tem 120 metros de altura, o que significa que é ofuscado pelo Ai Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que fica a impressionantes 250 metros e atualmente é a roda gigante mais alta do mundo. No entanto, nenhuma outra roda de observação está ligada a uma ponte, tornando Tianjin e a ponte Yongri únicos. A roda abriu ao público em 2008 e pode acomodar 384 pilotos ao mesmo tempo em seus 48 compartimentos, levando 30 minutos para completar uma rotação. Ele é preso à ponte através de suportes triplos visualmente dramáticos. À noite, é iluminado com luzes de neon coloridas, tornando-se uma visão impressionante para os pedestres que atravessam a ponte abaixo. 1. Pontes de raízes vivas, Índia. Uma ponte de raiz viva é uma ponte suspensa formada a partir de raízes vivas de árvores, geralmente seringueiras. Essas pontes vivas são particularmente comuns no estado indiano de Meghalaya,
onde a selva densa significa que a construção de estradas e pontes com materiais comuns como concreto e aço é impraticável. Mais de 100 pontes vivas foram formadas na província para permitir que as comunidades tribais cruzem os muitos rios da região. As pontes vivas são formadas esticando o bambu ao longo do rio e depois colocando as raízes aéreas em posição. À medida que as árvores continuam a crescer ao longo dos anos, as pontes se tornam mais fortes e podem acomodar mais pessoas atravessando. Eles estão atualmente na lista provisória da Unesco para o status de Patrimônio Mundial porque demonstram uma jornada etnobotânica distinta enraizada em uma profunda reciprocidade e síntese cultura-natureza. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever, deixem o like e ativem as notificações. Até a próxima!